Existe um princípio na Bíblia que pode mudar sua vida financeira para sempre. Ele é simples, mas a maioria das pessoas o ignora. Em Lucas 16:10, Jesus revela uma verdade que poucos realmente compreendem: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Este versículo é apenas uma frase bonita, é uma chave espiritual que destrava a prosperidade financeira. No entanto, muitos falham neste princípio sem sequer perceber e permanecem presos em ciclos de escassez, dívidas e frustração. Neste vídeo, vamos descobrir como ser fiel no pouco para alcançar o muito. Vamos explorar os segredos financeiros da Bíblia e entender como destravar a prosperidade aplicando este princípio eterno em nossa vida diária. Então, se você ainda não fez isso, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder este conteúdo transformador. E fique até o final, porque o sexto ponto pode mudar sua vida financeira para sempre. A parábola dos talentos é um dos ensinamentos mais impactantes de Jesus sobre a prosperidade financeira bíblica. Nela, um senhor confia seu dinheiro a 3 servos, dando-lhes 5, 2 e 1 talento, respectivamente. Enquanto 2 deles investem e multiplicam o que receberam, o terceiro, movido pelo medo e pela insegurança, enterra seu talento. Ao retornar, o Senhor recompensa os 2 primeiros por sua fidelidade e pune o terceiro por sua negligência. Aqui, Jesus não fala apenas de dinheiro, mas de como ser fiel no pouco e da responsabilidade que cada pessoa tem com o que recebe. Enterrar um talento não é apenas um ato físico, é um ato de mentalidade. É como uma pessoa que recebe um salário pequeno e, em vez de administrá-lo com sabedoria, o desperdiça em gastos desnecessários, ou alguém que tem uma habilidade, mas nunca a usa por medo de fracassar. Como destravar a prosperidade começa quando paramos de enterrar nossas oportunidades e começamos a multiplicá-las, mesmo que pareçam pequenas. Porque a fidelidade não se mede pela quantidade que você tem, mas pelo que você faz com o que recebe. É importante entender que o Senhor da parábola não esperava que todos os servos produzissem o mesmo. Ele deu os talentos de acordo com a capacidade de cada um, e seu julgamento não foi sobre o quanto eles multiplicaram, mas sobre a disposição deles em ser fiéis. A fidelidade financeira na Bíblia não está ligada à quantidade, mas à atitude. Muitos esperam ter grandes quantias de dinheiro para começar a administrá-lo bem, mas a verdade é que a prosperidade começa com a fidelidade no pouco. Se você não administra bem o pouco, por que Deus lhe confiaria algo maior? O medo é um dos maiores bloqueadores da prosperidade. O servo que enterrou seu talento fez porque tinha medo de perdê-lo. Quantas vezes o medo nos paralisa e nos impede de avançar? O segredo financeiro mais poderoso da Bíblia está em grandes investimentos ou estratégias complexas, mas em aprender a ser fiel e diligente com o que já temos. Deus não recompensa o medo ou a inércia, Ele recompensa a fidelidade e o esforço. Esta parábola também revela algo profundo: quem multiplica o que recebe, acaba perdendo. O talento que foi enterrado não apenas não cresceu, mas foi tirado e dado ao servo que já tinha mais. Este é um aviso sério para aqueles que buscam chaves para prosperar segundo a Bíblia. O que você não usa, você perde. O que você administra com fidelidade, se multiplica. É por isso que cada recurso, cada oportunidade e cada talento devem ser tratados com diligência e responsabilidade. Mas nem tudo está perdido para aqueles que sentem que falharam. A graça de Deus está disponível para aqueles que decidem mudar. Se em algum momento você enterrou seu talento, se foi negligente com seus recursos, ou deixou o medo te paralisar,
Hoje você pode decidir mudar. O Senhor não espera a perfeição, mas fidelidade. Como Deus testa sua fidelidade financeira não é te dando muito, mas observando o que você faz com o pouco que tem em suas mãos. No final desta parábola, os servos fiéis não apenas devolveram o que receberam, mas também ganharam mais responsabilidades e mais bênçãos. Este é um princípio eterno. Deus multiplica o que é bem administrado. Cada centavo, cada oportunidade e cada talento são um teste de fidelidade. Se você os usar com sabedoria, Deus abrirá as janelas do céu e derramará bênçãos até transbordar. O sucesso financeiro raramente começa com grandes quantias de dinheiro ou recursos abundantes. Na verdade, as histórias mais inspiradoras frequentemente surgem de comércios humildes, onde a chave não foi a quantia inicial, mas a fidelidade e a administração sábia do pouco que tinham. Um exemplo claro disso é a história de Silvio Santos, um empresário brasileiro que começou sua jornada vendendo limões nas ruas. Com o tempo, sua ética de trabalho, sua disciplina e sua capacidade de administrar recursos limitados o levaram a se tornar um dos apresentadores de televisão mais bem-sucedidos do Brasil, construindo um império de mídia. Essa história ilustra perfeitamente o princípio de como ser fiel no pouco para alcançar o muito. No México, uma história igualmente poderosa é a de Carlos Slim, um dos empresários mais ricos do mundo. Slim não começou com milhões em sua conta bancária. Pelo contrário, seus primeiros passos foram investimentos modestos, mas sempre guiados pela disciplina e por um foco de longo prazo. Cada peso era administrado como se fosse uma semente, plantada com cuidado e esperando pacientemente por sua multiplicação. Aqui está um dos segredos financeiros da Bíblia aplicado à vida real. A prosperidade surge de grandes oportunidades, mas de pequenas ações consistentes realizadas com fidelidade. Ambos os empresários entenderam um princípio-chave: a prosperidade começa com a fidelidade no pouco. Não é sobre o quanto você tem, mas o que você faz com o que tem. Muitas pessoas olham para seus pequenos ganhos e os menosprezam, pensando que vale a pena administrá-los. No entanto, na economia do reino de Deus, o pouco administrado com fidelidade se torna a base para receber muito mais. Como destravar a prosperidade não é um mistério oculto, é uma verdade simples que começa com ser responsável e diligente com cada recurso que passa por suas mãos. O problema é que muitos desejam alcançar o sucesso financeiro, mas não estão dispostos a ser fiéis nas etapas iniciais. Você não precisa ganhar uma fortuna para começar a prosperar. O que realmente importa é a mentalidade de prosperidade que adotamos. Estamos tratando cada pequena renda como uma semente que pode se multiplicar, ou a estamos desperdiçando em coisas que não têm valor duradouro? Empresários de sucesso entendem que cada centavo conta, cada investimento importa e cada decisão financeira tem um impacto a longo prazo. Além disso, é fundamental reconhecer que a fidelidade não se limita apenas ao dinheiro, ela inclui tempo, oportunidades e relacionamentos. Tanto Silvio Santos quanto Carlos Slim foram diligentes não apenas com seus recursos financeiros, mas também com seu tempo e seus talentos. É por isso que, quando falamos de administração financeira cristã, não estamos falando apenas de números em uma conta bancária, mas de uma vida administrada com sabedoria em todas as suas áreas. A grande diferença entre aqueles que prosperam e aqueles que permanecem estagnados não está nos recursos iniciais, mas em seu compromisso com os princípios corretos. Ambos os empresários tomaram decisões sábias, embora difíceis, quando tinham pouco. Este é o fundamento de como prosperar com Deus, ser fiel no pequeno e agir com integridade e propósito,
independentemente das circunstâncias. Finalmente, essas histórias não são apenas exemplos de sucesso financeiro, são testemunhas vivas de um princípio espiritual eterno. Tanto nos negócios quanto na vida espiritual, Deus testa sua fidelidade financeira através de pequenos recursos. Ele observa cada decisão, cada escolha e cada ato de administração. Aqueles que são fiéis no pouco são recompensados com muito, não como um capricho divino, mas como uma consequência natural de sua fidelidade. Em um mundo onde as redes sociais mostram apenas os momentos mais brilhantes e bem-sucedidos da vida alheia, é fácil cair na armadilha da comparação. Uma pessoa pode se esforçar por anos para comprar um carro simples, usado, mas funcional. No entanto, ao olhar para o lado e ver alguém dirigindo um carro do último modelo, automático e reluzente, surge um sentimento de insatisfação. A gratidão evapora, e com ela desaparece a capacidade de desfrutar do que foi tão arduamente conquistado. Este é um dos erros que bloqueiam sua prosperidade. A comparação rouba a paz, destrói a gratidão e distorce a percepção do que realmente importa. A Bíblia é clara ao nos ensinar que devemos ser fiéis com o que temos, sem menosprezá-lo ou subestimá-lo. Como ser fiel no pouco não significa se contentar com uma vida medíocre, mas valorizar o que Deus colocou em nossas mãos neste momento. Ser grato não é um ato passivo, é uma decisão consciente de ver o pouco como uma oportunidade e como uma limitação. Como destravar a prosperidade começa quando paramos de olhar para o que os outros têm e começamos a focar nossos recursos com gratidão e propósito. A comparação não apenas bloqueia a prosperidade, mas também rouba energia emocional e mental. Enquanto uma pessoa se preocupa com o que os outros têm, ela perde tempo e oportunidades valiosas para multiplicar o que já possui. Em vez de investir energia na frustração, a chave é redirecionar esse foco para a administração sábia. A fidelidade financeira na Bíblia nos ensina que cada recurso, por menor que seja, pode ser uma semente para algo muito maior se for cuidado com responsabilidade e fé. Claro, ser grato não significa que você não possa aspirar a mais. A gratidão não está em conflito com a ambição saudável. O que a Bíblia diz sobre prosperidade financeira? Diz que Deus tem planos de bem-estar para nós, mas esses planos começam com nossa capacidade de ser fiéis e gratos com o pouco. Querer mais não é um problema, o problema surge quando não valorizamos o que já temos. A comparação também afeta diretamente nosso relacionamento com Deus. Quando questionamos por que outros têm mais, estamos implicitamente questionando a fidelidade de Deus para conosco. No entanto, a Bíblia nos assegura que Deus dá a cada um de acordo com sua capacidade e propósito. Como administrar o pouco com sabedoria é uma lição que se aprende com humildade e foco, não com queixas ou ressentimento. Além disso, a comparação geralmente gera uma mentalidade de escassez. Ao olhar para o que o outro tem, começamos a sentir que o que possuímos nunca será suficiente. Mas a prosperidade começa no coração, não na conta bancária. A mentalidade de prosperidade é construída quando aprendemos a agradecer pelo pequeno, a administrá-lo com sabedoria e a confiar que Deus é quem multiplica. É por isso que, se em algum momento você se sentiu frustrado por não ter o que os outros têm, lembre-se desta verdade: Deus não lhe pedirá contas do que você não recebeu, mas do que você fez com o que Ele colocou em suas mãos. Cada recurso, cada oportunidade e cada habilidade são ferramentas que, se usadas corretamente, podem destravar um futuro de abundância. Se hoje você sente que a comparação roubou sua paz ou bloqueou sua prosperidade, deixe seu pedido de oração nos comentários.
Acreditamos que Deus pode restaurar seu coração, renovar sua mentalidade e abrir novas oportunidades em sua vida financeira. Em muitas ocasiões, as histórias mais profundas e poderosas da prosperidade financeira bíblica não estão nos relatos mais conhecidos, mas naqueles momentos em que personagens aparentemente insignificantes demonstram uma fidelidade extraordinária em situações difíceis. Gideão, por exemplo, é um desses casos. Quando Deus o chamou, ele estava se escondendo, malhando trigo num lagar de vinho, um lugar incomum para essa tarefa. No entanto, embora as circunstâncias fossem adversas, Gideão estava fazendo o melhor que podia com os recursos e oportunidades que tinha à sua disposição. Este ato de fidelidade no pouco foi suficiente para que Deus o escolhesse como líder e o levasse a uma grande vitória sobre um exército numeroso. Outro exemplo é Ruth, uma mulher estrangeira, pobre e viúva, que poderia ter desistido de qualquer esperança para o futuro. Mas em vez de se render, ela decidiu ser fiel cuidando de sua sogra, Noemi. Ela trabalhava dia após dia, colhendo espigas caídas com humildade e perseverança. Ruth não estava buscando riqueza imediata, ela estava simplesmente sendo diligente com o pouco que tinha. Essa atitude não apenas garantiu seu sustento diário, mas também a levou a conhecer Boaz, um homem rico e generoso que mais tarde se tornaria seu marido. Essa história é uma ilustração clara de como ser fiel no pouco pode abrir portas inesperadas para a abundância. Esses relatos bíblicos nos mostram que Deus não está procurando pessoas com recursos ilimitados ou talentos extraordinários. Ele está procurando corações fiéis e dispostos. Como destravar a prosperidade nem sempre começa com uma grande oportunidade, mas com a maneira como você lida com as pequenas oportunidades que tem hoje. Cada pequeno ato de fidelidade é visto por Deus, e em seu tempo perfeito, Ele recompensa essa fidelidade de maneiras que muitas vezes superam nossas expectativas. No entanto, a fidelidade no pouco nem sempre é glamourosa ou fácil. Muitas vezes, envolve trabalhar em silêncio, sem reconhecimento, e manter a consistência mesmo quando parece que nada está mudando. Mas aqui está a chave: Deus testa sua fidelidade financeira não quando tudo está bem, mas quando você enfrenta a escassez, a frustração e o desânimo. É nesses momentos que seu caráter é refinado e sua fé é fortalecida. A história de Gideão e Ruth também nos ensina que a prosperidade começa com a fidelidade no pouco, não com recursos abundantes. Gideão não tinha um exército poderoso, Ruth não tinha uma conta bancária cheia de recursos. Mas ambos tinham algo em comum: fizeram o melhor que podiam com o que tinham em mãos. Não é isso que Deus espera de cada um de nós? Que sejamos diligentes, gratos e fiéis, mesmo quando o que temos parece insuficiente. Muitas pessoas ignoram pequenas oportunidades porque não parecem grandes ou importantes o suficiente. Mas no reino de Deus, cada pequeno ato conta. Aquele pequeno investimento, aquela pequena economia, aquele pequeno ato de serviço, cada uma dessas coisas tem o potencial de ser multiplicada se for gerenciada com fidelidade. É aqui que entram os segredos financeiros da Bíblia. Não é sobre o quanto você tem, mas o que você faz com o que tem. No final, tanto Gideão quanto Ruth nos mostram que Deus pode pegar o pouco e transformá-lo em algo extraordinário. Ele pode transformar uma pequena semente em uma árvore frondosa. Ele pode usar um ato de fidelidade para destravar portas que pareciam fechadas. E esta não é apenas uma história antiga, é uma realidade viva e aplicável às nossas vidas hoje. Como prosperar com Deus começa com uma decisão diária de ser fiel nas pequenas coisas, com fé e perseverança.
Agora que entendemos a importância da fidelidade no pouco, é necessário falar de um tema que muitos evitam: o fracasso. Sim, falhar em ser fiel com o pouco que Deus nos dá é uma realidade que muitos enfrentam. Talvez você tenha tomado decisões financeiras erradas, desperdiçado recursos ou simplesmente desistido antes de ver os resultados. Mas aqui está uma verdade que você não pode esquecer: Deus é um Deus de novas oportunidades. Ele não te descarta por seus erros, e sua graça está disponível para te restaurar. A prosperidade financeira bíblica não é para os perfeitos, mas para aqueles que decidem se levantar depois de cair. O inimigo quer que você acredite que seu fracasso é o fim da história, mas isso é uma mentira. O versículo em Lamentações 3:23 nos lembra que as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. Não é incrível? A cada dia, Deus te dá uma nova página para escrever uma história diferente. Como destravar a prosperidade não começa quando você tem sucesso, mas quando você decide se levantar após cada queda. Seu erro não define seu futuro, sua resposta ao erro, sim. Às vezes, as pessoas carregam um sentimento de culpa tão pesado que as impede de avançar. Elas se sentem indignas de novas oportunidades, como se não merecessem a graça de Deus. Mas deixe-me te dizer uma coisa: Deus testa sua fidelidade financeira mesmo quando você enfrenta o fracasso. A questão não é se você falhou, mas se está disposto a aprender com seus erros e fazer as coisas de forma diferente da próxima vez. O caminho para a prosperidade começa com a fidelidade no pouco, mas também com a humildade de reconhecer quando falhamos. Não há progresso sem arrependimento, e não há restauração sem um coração disposto a mudar. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que falharam, mas também foram restauradas. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas foi perdoado e usado poderosamente. Davi cometeu erros graves, mas seu arrependimento o levou de volta ao coração de Deus. O fracasso financeiro não é o fim da sua história, é uma lição valiosa se você decidir aprender com ele. Muitas pessoas abandonam seus sonhos financeiros porque falharam uma vez e não querem arriscar novamente. Mas se Deus não te abandonou, por que você se abandonaria? Cada erro pode se tornar um degrau para o sucesso se você o entregar nas mãos de Deus. Como ser fiel no pouco para alcançar o muito inclui ser fiel com seu arrependimento e com as novas oportunidades que Deus te dá. Em vez de focar no que você perdeu, foque no que pode aprender e no que ainda pode alcançar. Deus não está procurando pessoas perfeitas, Ele está procurando pessoas dispostas. Se você falhou no passado, hoje pode começar de novo. O único erro imperdoável é aquele que não te ensina nada. A fidelidade financeira na Bíblia não é para aqueles que nunca falham, mas para aqueles que nunca desistem de tentar. Cada dia é uma nova oportunidade. Não deixe o peso do passado te impedir de avançar. A fidelidade é medida não apenas nos momentos de sucesso, mas também nos momentos de luta. Se você se sente cansado, se sente derrotado, lembre-se, Deus está com você, e sua graça é suficiente. Cada erro que você entrega nas mãos de Deus se torna uma oportunidade para recomeçar. Não deixe o medo ou a vergonha te impedirem de avançar. Hoje, dê um passo de fé com suas palavras e declare com confiança: Deus restaura minhas finanças e me guia para a prosperidade. Escreva esta frase nos comentários e faça-o com fé, acreditando que Deus pode restaurar o que foi perdido e te guiar para um futuro abundante. Fidelidade não é um conceito abstrato, é uma prática diária. Não se trata apenas de ter boas intenções,
mas de tomar decisões concretas que reflitam responsabilidade e compromisso. Muitas pessoas esperam ter grandes quantias de dinheiro para começar a administrá-lo bem, mas a verdade é que a prosperidade começa com a fidelidade no pouco. Não é necessário ganhar muito para começar a economizar, a investir ou a ser generoso. O que importa é a atitude com que você lida com cada recurso que passa por suas mãos. Cada minuto e cada oportunidade são pequenos testes de fidelidade. O primeiro passo prático para aplicar este princípio é aprender a cuidar de pequenas quantias de dinheiro. Se você não consegue administrar $100, como administrará $100.000? Parece lógico, mas muitos ignoram esse detalhe. Ser fiel no pouco significa não desperdiçar recursos, não gastar mais do que ganha e não viver além de suas posses. A fidelidade financeira na Bíblia nos ensina que tudo começa com disciplina e autocontrole. Se você tem dívidas, comece a pagá-las pouco a pouco. Se você ganha pouco, aprenda a economizar, mesmo que seja uma pequena quantia a cada mês. O segundo passo é aprender a poupar e a investir com disciplina. Muitas vezes, pequenas oportunidades de poupança ou investimento são desprezadas porque parecem insignificantes. No entanto, cada pequeno investimento é como uma semente que, com o tempo, pode crescer e se multiplicar. Como destravar a prosperidade nem sempre significa receber uma grande quantia de dinheiro da noite para o dia, mas ser consistente com pequenas ações diárias. Às vezes, as oportunidades financeiras mais importantes não vêm com grandes anúncios, mas disfarçadas de pequenos momentos que exigem atenção e sabedoria. O terceiro passo é evitar dívidas desnecessárias. Vivemos em uma sociedade que nos empurra constantemente para o consumo desenfreado, e muitas pessoas caem na armadilha da dívida por coisas que realmente não precisam. A dívida pode se tornar uma corrente que impede o crescimento financeiro. A Bíblia nos adverte sobre isso, ensinando que o devedor é escravo do credor. Como ser fiel no pouco para alcançar o muito inclui saber dizer não a compras impulsivas e aprender a viver com o que você realmente precisa. O quarto passo é ser honesto nas pequenas transações. A fidelidade não é apenas uma questão de grandes quantidades, ela se demonstra nos pequenos detalhes. Se você consegue ser honesto com uma pequena quantia, mostrará que pode ser honesto com uma grande quantia. A falta de integridade nas pequenas coisas é um dos erros que bloqueiam sua prosperidade. Se você tem um negócio, sempre ofereça o melhor aos seus clientes, mesmo que o lucro pareça mínimo. Se você trabalha para alguém, dê o seu melhor, mesmo que seu salário seja o mais alto. O quinto passo é orar por discernimento para usar bem os recursos. A sabedoria financeira vem apenas de livros ou especialistas, ela vem de Deus. Quando você ora e pede direção, Ele te dá clareza para tomar as decisões corretas. Muitas vezes, o que parece uma perda pode ser uma oportunidade, e o que parece uma oportunidade pode ser uma armadilha. A administração financeira cristã começa com a dependência de Deus. Não subestime o poder de uma oração sincera antes de tomar uma decisão financeira importante. Finalmente, lembre-se de que a fidelidade não se trata de resultados imediatos, mas de consistência a longo prazo. Os frutos da fidelidade raramente são vistos de um dia para o outro, mas sempre chegam. Deus observa cada pequeno ato de fidelidade, no momento certo, Ele recompensa aqueles que provaram ser confiáveis. Como Deus testa sua fidelidade financeira nem sempre é com abundância imediata, mas com a oportunidade de demonstrar seu compromisso nas pequenas coisas.
O princípio da multiplicação é um dos segredos mais poderosos dentro da prosperidade financeira bíblica. No entanto, muitas pessoas o ignoram porque esperam que a prosperidade venha na forma de grandes oportunidades ou milagres instantâneos. Mas Deus trabalha de forma diferente. Um exemplo claro disso é a história da viúva de Sarepta em 1 Reis 17, 8 e 16. Ela tinha apenas um pouco de farinha e azeite, mal o suficiente para preparar uma última refeição para si e seu filho antes de morrer de fome. Mas quando ela decidiu obedecer à palavra de Deus, entregando o pouco que tinha, seus recursos não se esgotaram e foram milagrosamente multiplicados. Aqui vemos um princípio eterno: a prosperidade começa com a fidelidade no pouco. O mais interessante desta história não é apenas o milagre em si, mas a fé e a ação que o precederam. A viúva poderia ter se apegado à sua pequena porção de farinha e azeite, mas, em vez disso, a colocou nas mãos de Deus. Muitas vezes, a multiplicação ocorre porque as pessoas se apegam a seus recursos em vez de liberá-los com fé. Como destravar a prosperidade não significa esperar que as coisas caiam do céu, mas aprender a semear o pouco que você tem com confiança. Deus não abençoa a avareza ou o medo, Ele abençoa a fidelidade e a generosidade. Este princípio se aplica não apenas ao dinheiro, mas a todas as áreas da vida: tempo, talentos, habilidades. Uma pessoa que é fiel em seu trabalho, mesmo com um salário modesto, está plantando sementes para um futuro melhor. Alguém que dedica tempo para aprender e melhorar suas habilidades, mesmo que seja um pouco de tempo por dia, está semeando para uma colheita futura. Como ser fiel no pouco para alcançar o muito é mais do que uma frase, é um estilo de vida que transforma realidades. Na vida moderna, muitas pessoas subestimam o poder de pequenas sementes. Elas acreditam que economizar pequenas quantias vale a pena, que investir pequenas somas não trará resultados, ou que pequenas oportunidades não são significativas. Mas toda grande colheita começa com uma pequena semente. O segredo financeiro mais poderoso da Bíblia está em entender que pequenas ações têm um impacto cumulativo ao longo do tempo. O que parece insignificante hoje pode se tornar uma colheita abundante amanhã. Este princípio também se alinha com a ideia de uma mentalidade de abundância. Enquanto alguns veem uma semente e pensam, isto não é suficiente, outros veem uma semente e pensam, aqui começa algo grande. Essa diferença de mentalidade é o que separa aqueles que prosperam daqueles que permanecem estagnados. Como Deus testa sua fidelidade financeira muitas vezes começa com uma semente. Ele observa se você é capaz de valorizar e administrar o pequeno antes de lhe confiar algo maior. O princípio da multiplicação também requer paciência. As sementes não crescem da noite para o dia. Muitas vezes, as pessoas abandonam seus esforços porque não veem resultados imediatos. Mas a fidelidade constante, combinada com a fé, sempre produz resultados. Um pequeno investimento mensal, uma pequena economia constante ou um pequeno ato de generosidade podem parecer irrelevantes no início, mas com o tempo, eles se tornam uma colheita abundante. Finalmente, devemos entender que os segredos financeiros da Bíblia não são fórmulas mágicas, mas princípios eternos que exigem ação. A viúva de Sarepta não viu seu milagre até que decidiu agir. É assim que funciona o princípio da multiplicação: as sementes devem ser plantadas para que possam crescer. Se você se apegar ao pouco que tem, não verá a multiplicação. Mas se você decidir entregá-lo com fé e agir com fidelidade, verá Deus fazer o que só Ele pode fazer.
Uma das chaves mais importantes dentro da prosperidade financeira bíblica é entender que somos donos de nada, somos administradores, mordomos, do que Deus nos confiou. Este princípio transforma completamente nossa relação com o dinheiro, os recursos e as oportunidades. O Salmo 24:1 declara claramente: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Quando entendemos essa verdade, paramos de nos apegar ao material com medo ou ganância e começamos a administrá-lo com responsabilidade e gratidão. Como ser fiel no pouco começa com a aceitação de que tudo o que temos é um empréstimo divino. José, no livro de Gênesis 41, é um dos melhores exemplos dessa mentalidade. Embora tenha sido vendido como escravo e injustamente aprisionado, ele nunca perdeu seu foco como administrador. Quando Faraó lhe confiou a responsabilidade de gerenciar os recursos do Egito, José não agiu como se aqueles recursos fossem seus. Ele os administrou com diligência, previsão e fidelidade. Como resultado, ele apenas salvou uma nação inteira da fome, mas também foi honrado e exaltado. Aqui vemos um exemplo claro de como prosperar com Deus, entender que somos administradores, não donos. O erro mais comum entre aqueles que buscam a prosperidade é agir como donos absolutos de seus recursos. Essa mentalidade leva a decisões impulsivas, egoísmo e, muitas vezes, a ruína financeira. Ao acreditar que somos os donos, sentimos que temos o direito de gastar sem controle, de acumular sem propósito e de reter o que deveríamos liberar. No entanto, quando adotamos uma mentalidade de prosperidade como administradores, cada decisão financeira é tomada com um propósito maior. Como destravar a prosperidade começa quando cada real, cada minuto e cada oportunidade são vistos como recursos confiados por Deus. A diferença entre um dono e um administrador está na mentalidade. O dono sente que tudo gira em torno dele, enquanto o administrador sabe que será cobrado. Quando gastamos sem planejar, quando tomamos decisões financeiras sem orar, ou quando ignoramos os princípios da sabedoria bíblica, estamos agindo como donos irresponsáveis. Mas quando buscamos direção em Deus, quando planejamos com sabedoria e quando usamos nossos recursos com propósito, estamos demonstrando fidelidade financeira na Bíblia. A administração sábia também inclui ser generoso. Um administrador fiel acumula para si, mas compartilha com os outros quando necessário. A generosidade não é algo opcional na economia do reino de Deus, é parte integrante de como ser fiel no pouco para alcançar o muito. Deus não está procurando pessoas que acumulam riquezas para si, mas pessoas que podem ser canais de bênção para os outros. Além disso, a administração requer previsão e planejamento. José não esperou a crise chegar para agir, ele começou a preparar os celeiros do Egito durante os anos de abundância. Da mesma forma, devemos aprender a planejar nossas finanças com sabedoria, a poupar quando é tempo de abundância e evitar dívidas desnecessárias em tempos de escassez. Este é um dos princípios financeiros segundo Jesus, ser diligente e previdente com o que temos. Finalmente, nunca nos esqueçamos de que tudo o que fazemos com nossos recursos é uma declaração de nossa fé. Cada decisão financeira reflete se realmente acreditamos que Deus é o dono de tudo. Como Deus testa sua fidelidade financeira não é apenas com grandes somas de dinheiro, mas com cada pequeno recurso que chega às nossas mãos. Um administrador fiel não vive com medo ou ganância, mas com gratidão e confiança de que Deus sempre proverá. Administrar o que Deus coloca em nossas mãos nem sempre é fácil. Às vezes, as decisões são complicadas,
Os recursos parecem insuficientes e o medo de falhar pode nos paralisar. Mas aqui está a boa notícia: Deus está disposto a nos dar sabedoria, força e direção quando nos aproximamos dele com um coração humilde. Vamos orar juntos para que o Senhor nos ajude a ser administradores fiéis e nos leve a níveis mais altos de prosperidade. Senhor, hoje reconhecemos que tudo o que temos vem de Ti. Ajuda-nos a ser administradores fiéis de cada recurso, cada oportunidade e cada talento que colocaste em nossas mãos. Ensina-nos a nos apegarmos com medo nem a agirmos com ganância, mas a administrar tudo com sabedoria e gratidão. Declaramos que seremos fiéis no pouco, confiando que Tu nos colocarás sobre o muito. Guia-nos em cada decisão financeira e nos torna canais de bênção para os outros, em nome de Jesus. Amém. A fidelidade no pouco não é um detalhe insignificante, é uma chave espiritual para a prosperidade financeira bíblica. Deus não está procurando perfeição, mas corações dispostos a administrar com responsabilidade o que Ele colocou em nossas mãos. Não importa se o que você tem parece pequeno, porque nas mãos certas, o pouco pode ser multiplicado. Se você sente que precisa de uma intervenção divina em sua vida financeira, deixe seu pedido de oração nos comentários. Acreditamos que Deus pode abrir portas onde parece não haver nenhuma e multiplicar cada recurso que você entregar a Ele com fé. Além disso, declare com fé nos comentários: Deus restaura minhas finanças e me guia para a prosperidade. Não subestime o poder desta declaração. É um ato de fé e um passo em direção a uma transformação real. E se este ensinamento ressoou com você, há algo mais que você precisa ver. O vídeo Porque a Gratidão é o Segredo que você nunca usou para prosperar lhe mostrará outra chave essencial para destravar as bênçãos. Antes de ir, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe seu like e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa dela. Que Deus abençoe suas finanças, suas decisões e te guie com sabedoria em cada passo que você der. Amém.